Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Lopes da Academia do IP, www.youtube.com/academia do IP, e eu estou de volta com mais um vídeo do nosso curso CCNA. Tá? Na verdade, esse é o nosso segundo vídeo. No primeiro, eu já expliquei como vai funcionar a dinâmica da nossa aula e hoje é a primeira e agora é o primeiro vídeo, na verdade, né? O primeiro nós vamos começar com assuntos. Lembrando que nós vamos cada segunda-feira a gente vai ter um vídeo sobre um capítulo do CCNA, do novo curso CCNA 7, né? Então hoje a gente está com o capítulo 1, está começando o capítulo 1. E aí, se eu fosse gravar um vídeo direto, seria um vídeo de 1 hora, às vezes 2 horas, dependendo do capítulo, né? E aí eu vou dividir isso em vários temas menorzinhos para fazer vídeos menores, com tamanhos menores, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre o módulo 1 do curso Introduction Network, né? Então vamos lá. O que a gente vai aprender nessa aula de hoje, nesses vídeos que vão estar sendo liberados hoje? Então a gente vai aprender, primeiro, como as redes afetam nossas vidas, os componentes de rede, né? Quais são os componentes, a representação e as topologias de rede, os tipos comuns de rede que a gente usa no nosso dia a dia, nas empresas, na nossa casa, né? As conexões com a internet, quais os tipos de conexão com a internet que a gente faz em casa, que a gente faz na empresa, né? Como é que funciona isso? As redes confiáveis, o que é uma rede confiável, como eu faço para uma rede ser confiável, né? As tendências das redes, né? Então, BIOD, colaboração online, uso de vídeo e computação em nuvem. Então, isso tudo a gente vai ver nessa aula de hoje. Segurança de rede e o profissional de TI. A gente vai ver algumas coisas sobre o profissional de TI. Então vamos lá, vamos para a primeira parte da nossa aula, onde a gente vai falar sobre como as redes afetam nossas vidas. Então, a primeira parte a gente vai falar um pouquinho sobre como as redes afetam a nossa vida. Comunicação, para o ser humano, é quase tão essencial quanto o ar, quanto a comida, né? Então, comunicação é uma coisa que move o ser humano, desde os primórdios, desde a época dos homens das cavernas. A forma como a gente se comunica diferenciou a gente dos outros animais e fez com que a gente evoluísse, porque a gente sempre quis se comunicar com outros seres humanos, né? A gente sempre quis se comunicar com outras pessoas e a gente foi evoluindo dessa forma, né? Então hoje, no mundo de hoje, as redes de computadores é o principal meio de comunicação. Tudo que a gente faz hoje funciona por causa da internet, que é uma grande rede de computadores. Então, basicamente, hoje a nossa comunicação depende da internet, depende das redes de computadores. Então, as redes hoje elas afetam a nossa vida porque nós somos conectados por causa das redes de computadores. Nós somos conectados através da internet. Cada vez que alguém posta uma foto no Instagram, no Facebook, faz um comentário, conversa com alguém através do WhatsApp, faz uma ligação telefônica, ele está usando uma boa parte dessa comunicação está funcionando graças à rede de computadores, ok? Então, hoje em dia, as redes afetam realmente a nossa vida, né? Ainda mais hoje que nós vivemos no mundo sem fronteira. A maior prova que nós vivemos no mundo sem fronteira é que hoje nós estamos em 2020, né? Eu vou até dizer aqui que eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 21/8/2020. Por quê? Porque esse vídeo vai ficar no ar durante algum tempo e aí as pessoas vão poder lembrar dessa época que nós estamos vivendo com o que eu vou falar agora. A gente vive uma época hoje que é a maior prova de que o mundo é globalizado. A gente vive uma pandemia mundial. Eu acho que nunca teve uma pandemia mundial com a proporção que a gente vive hoje. Por quê? Porque o mundo não tem fronteiras. O mundo hoje é sem fronteiras, e não só o mundo digital, o mundo tecnológico, mas o mundo é sem fronteiras. Vocês veem que começou em Wuhan, na China, começou uma doença que se espalhou no mundo inteiro e afetou o modo como o mundo inteiro vive. Todas as pessoas no mundo hoje são afetadas por causa dessa doença coronavírus e vive da Covid-19, né, que é causado por esse vírus, o coronavírus.
E isso hoje fez com que as empresas, as pessoas, as relações pessoais, as relações profissionais fossem afetadas por causa disso. Então nós vivemos numa comunidade global. E nós hoje temos uma rede humana. Além da rede de computadores, a gente tem a rede humana. Porque na hora que eu pego o meu WhatsApp e faço uma chamada de vídeo com a minha mãe, que eu não pude ver durante algum tempo, né, pessoalmente, agora as coisas estão até começando a liberar, mas durante um bom tempo eu não consegui vê-la pessoalmente. Eu estou usando a rede tecnológica, a rede digital, a rede de computadores para interagir com a minha rede humana. Né? Então isso afetou realmente a nossa vida. Então hoje nós vivemos num mundo totalmente sem fronteiras, e com a tecnologia ele está mais sem fronteira ainda. Eu no WhatsApp eu tenho um grupo que eu tenho primos meus que moram em Portugal, que moram nos Estados Unidos, que moram no Canadá, e a gente conversa a qualquer momento. Né? Eu tenho alunos da IPACAD que estão fora do Brasil, que estão em Angola. O pessoal de Angola compra bastante o nosso curso. Eu tenho alunos nos Estados Unidos, eu tenho alunos na Europa, né? Alunos recentemente eu tenho um aluno, se matriculou um aluno da Irlanda, é um brasileiro que vive na Irlanda. Então assim, o mundo hoje ele é sem fronteira, e a tecnologia é a principal fonte, o principal fomento desse mundo ser assim sem fronteiras. Né? E quais os componentes que a gente usa na nossa rede de hoje? Né? Quais os principais componentes? Então hoje a gente vai dividir os nossos componentes. É lógico que isso é uma divisão muito a grosso modo, mas a gente vai dividir entre dois componentes nesse primeiro momento, nesse slide de agora. A gente vai dividir entre clientes e servidores, ok? Então todo mundo na internet que tenha um IP, pegou IP, se chama host. Qualquer dispositivo que tem IP se chama host. A minha impressora tem um IP, ela é um host. O meu celular tem um IP, ele é um host. Né? Então, assim, qualquer dispositivo que tenha um IP a gente pode chamar de host. Mas a gente tem os hosts servidores e os hosts clientes. Qual a diferença disso? O servidor ele é um computador, muitas vezes muito mais potente que um computador normal, e que serve para proporcionar algum tipo de serviço. Então eu tenho um servidor de e-mail. Quando eu troco um e-mail utilizando a minha conta do Gmail, eu estou usando um servidor de e-mail do Gmail. Tá? Eu tenho um servidor web. Cada vez que eu acesso um site, eu vou lá www.cisco.com. Eu estou indo no servidor web da Cisco. Tá? Eu tenho um servidor de arquivos quando eu boto meus documentos lá no Google Drive. Eu estou acessando um servidor de arquivos do Google Drive. Certo? Então entenderam esse conceito de servidor? Servidor é todo computador, é todo dispositivo que presta algum serviço para o cliente. Ok? E o cliente? O cliente é quem solicita esse serviço. É o computador de quem está usando, de quem precisa desse serviço. Né? Então, quem é o cliente? É um computador que precisa de um site. Né? Ele vai lá, se comunica com o servidor pedindo, olha, eu estou acessando aqui, eu quero todas as informações do site cisco.com, e aí eu vou lá no servidor da cisco.com e ele me manda o site, e eu abro num browser todo aquele site, tudo que eu estou precisando. Então o cliente é quem precisa do serviço, é quem solicita, e o servidor é aquele que presta o serviço, ok? A rede ponto a ponto, ela é uma rede, né, nos componentes de rede, onde eu tenho no mesmo, normalmente são redes muito pequenas, né, muito pequenas, em escritórios pequenos ou residências, muito utilizado realmente em pequeno porte, e ela funciona assim: o mesmo servidor, o mesmo computador serve de servidor e de cliente. Ora ele é servidor, ora ele é cliente. Nessa figura aqui, a gente pode observar o seguinte, que esse cara aqui, ele é um servidor de impressão. Então, quando o computador A quer imprimir, ele vem no B e fala: "Ô B, eu preciso imprimir". E aí ele serve como servidor de impressão, ok? Mas o A é um servidor de arquivo,
I have file to share. Então, ele tem os arquivos. Então, quando o B quer abrir um arquivo, ele vem no A e fala, cara, eu estou precisando do arquivo tal. E aí o A, nesse momento, passa a ser o servidor. Então, o A é servidor quando a gente está falando de um serviço de arquivo, e o B é o servidor quando a gente está falando de um serviço de impressão. E ambos são clientes quando precisam do serviço. Tá? Então essa é a diferença, essa assim, é para isso que serve a rede ponto a ponto. Essa é a definição da rede ponto a ponto. E a gente tem dispositivos finais, tá? Dispositivos finais. O que é dispositivo final? É sempre quem solicita um serviço ou quem serve. Então dispositivo final pode ser onde uma mensagem se origina ou onde ela é recebida. Então aqui, ó, esse cara aqui, ele é o computador A. Ele precisa passar um e-mail ou solicitar um arquivo nesse servidor de arquivo. E aí o computador A é um host dispositivo final e o servidor A é um host dispositivo final. Então, dispositivo final é todo mundo que origina ou que recebe uma mensagem, no final das contas, ok? Então, entenderam esse conceito de dispositivo final? Dispositivo final, os dados se originam em um dispositivo final, fluem pela rede e chegam a outro dispositivo final. Então, eu tenho dispositivo final na origem e no destino, sempre, ok? E eu tenho dispositivos intermediários. Quais são os dispositivos intermediários? É todo dispositivo que está nesse meio do caminho. Tá? Então, ó, qual a função do dispositivo? Qual é um dispositivo? Qual o exemplo? Ó? Computadores, access point, ou ponto de acesso sem fio, roteadores, firewalls, todos esses são dispositivos finais. E o gerenciamento de dados, dos dados à medida que eles fluem através da rede, também é um papel do dispositivo intermediário. Então, o dispositivo intermediário, né, eu falei aqui dispositivo final, mas eu errei. Os dispositivos intermediários são o ponto de acesso, o roteador e o firewall. São alguns exemplos. E aí, quais são essas funções dos dispositivos intermediários na rede? Né? Ele regenera o serviço e retransmite o sinal de dados. Ele mantém as informações sobre quais caminhos existem na rede e ele notifica outros dispositivos sobre erros ou falhas de comunicação. Então, essas são as principais funções dos dispositivos intermediários. Então, entenderam qual a função e qual o conceito de dispositivo final e qual a função e o conceito de dispositivo intermediário, tá? Se você entendeu, se você achou isso simples, comenta aqui nos comentários do nosso vídeo, tá? Eu sei que vai ter gente comentando que eu errei também de dispositivo final para intermediário, não tem problema não, pode comentar, é bom que eu estou vendo que tem gente assistindo o vídeo, tá bom, gente? A gente também tem, nos componentes da rede, a gente também tem os meios físicos da rede. Tá? O que é um meio físico? É por onde passa o sinal. Então eu tenho, o sinal se origina num dispositivo final, é encaminhado por um meio físico até um dispositivo intermediário, dali ele é encaminhado por outro meio físico até outro dispositivo intermediário, e isso se repete N vezes até chegar na última malha de meio físico e de dispositivo e num dispositivo final novamente, tá? Então, quais são hoje? A gente tem o meio metálico, né, que pode ser um pulso, o tipo de comunicação é através do pulso elétrico, e aí pode ser tanto o cabo coaxial quanto o cabo UTP, o cabo de cobre. Tá? A gente tem a fibra ótica, que são os cabos de luz, e a gente tem a transmissão sem fio, que é uma modulação de frequência de rádio, é uma onda eletromagnética que é emitido e transmitido o sinal. Tá? Então a gente tem o meio físico. Entendeu esse conceito de meio físico? Então pode ir lá e comentar também no nosso vídeo. Tá bom? Então, gente, esse vai ser nossa primeira parte da aula. Tá? Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte. Pode assistir aí a segunda parte que já vai estar aí disponível para você gravada. Tá bom? Não esquece de dar o seu joinha e de se inscrever no nosso canal. Tá? E de assinar o sininho para você receber sempre as suas notificações, tá bom?